E o tema da minha meditação é o poder da ressurreição. A gente está usando esse tema, o maior amor. Qual é o maior amor do mundo, senão o amor de Jesus por nós? Então eu quero partilhar com você nessa noite esse tema, o poder da ressurreição. E os versículos que eu quero ler são os versículos 10 e 11 de Filipenses capítulo 3. Lá está escrito assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Amém? Esse é um texto maravilhoso, palavras de Paulo a nós, e eu queria então, a partir de agora, falar com você sobre isso, e eu quero iniciar, dizendo sobre um livro que eu li há um tempo atrás, um livro belíssimo, escrito pelo Timothy Keller, chamado A Cruz do Rei. E lá naquele livro, ele explica que nas décadas, tanto anteriores como nas décadas posteriores à vida e à morte de Jesus, já existiam muitos movimentos messiânicos, né? Você sabe que a palavra Messias é prometido. Então, haviam já muitos movimentos messiânicos, muitas ideias da proposta da vinda do Messias, né? Do prometido. E em quase todos os casos, esse líder messiânico acabou morto. E vários deles, inclusive, foram condenados à morte, à pena de morte. E aí, depois que eles morriam, esse líder desse movimento morria, o movimento morria com ele também. E aí as pessoas voltavam para suas casas e fim da história. É assim que terminava. E a gente tem uma prova bíblica disso, por exemplo, lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quando os líderes religiosos estão reunidos no Sinédrio para discutir o que vão fazer com Pedro e João e os demais discípulos, né, em relação a essa divulgação do nome de Jesus. E aí é interessante porque eles estão discutindo para tomar uma decisão e entre eles levanta-se um homem chamado Gamaliel, que era um dos doutores muito respeitado entre eles. E Gamaliel começa a citar alguns casos de homens que também foram, na visão dele, como Jesus, que se levantaram com essas profecias messiânicas, se dizendo ser o prometido, mas quando os seus movimentos morreram, eles morreram com esse... quando eles morreram, o movimento morreu com eles também. E o que é interessante é que ele diz o seguinte: vamos deixar, porque se isso for de homens, vai parar. Mas se isso for de Deus, então é melhor que a gente não lute contra isso, porque nós vamos nos encontrar lutando contra Deus. E aí esse conselho de Gamaliel pareceu bem a todos os líderes religiosos, e eles mandaram soltar, não sem antes açoitar, a Pedro e João, por causa da pregação do Evangelho. Mas o fato é que, de todos esses diversos movimentos que existiram, somente um deles não acabou depois da morte do seu líder. E ele não apenas não acabou, como ele explodiu em crescimento. E ele se difundiu por todo o Império Romano, atravessou as gerações, e ele se espalhou por todo o mundo, chegando até nós. Mais vivo do que nunca. Amém? É isso mesmo? É sério isso? Os assembleianos, nos ajudem mais uma vez, por favor. Amém? Obrigado, muito obrigado. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Os batistas de vez em quando precisam de uma força aí. Obrigado por vocês estarem entre nós para nos impulsionar. Eu acho maravilhoso a gente pensar nisso, não é? Nós servimos a um Cristo vivo. Aquilo que ele pregou, aquilo que ele difundiu, a sua mensagem, ela permanece viva. E é interessante como nós, domingo após domingo, estamos falando sobre isso. Não é maravilhoso? E o que é que faz da fé cristã ser algo assim tão diferente? Foi exatamente o que aconteceu depois da morte do líder do seu movimento. O poder da ressurreição de Jesus gerou a explosão daquilo que hoje nós conhecemos com o nome de Evangelho. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente pensar nisso e imaginar que mais de 2000 anos se passaram e o nome de Jesus continua transformando vidas em todos os lugares do mundo. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso a gente pensar que domingo após domingo nós estamos aqui celebrando o nome de Jesus?
E eu fico pensando que quando estamos aqui, a gente também está, nesse mesmo momento, igrejas em muitos lugares estão fazendo a mesma coisa que a gente, celebrando o nome de Jesus. Algumas talvez riquíssimas, com templos gigantescos, não é? Fazendo um culto espetacular, né? Do ponto de vista dos seus aparatos ali, não é? Mas talvez há outras ali nas tribos, nas aldeias, nos lugares escondidos, nas favelas, talvez pequenas igrejas, ali também, celebrando e glorificando o nome de Jesus. Esse nome nunca morreu. E é interessante a gente notar como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles procuram relatar a ressurreição de Jesus numa narrativa mais detalhada possível. Hoje pela manhã eu dizia sobre isso, como os evangelhos se preocuparam mesmo em escrever detalhadamente como foram os atos, este processo pós-morte de Jesus até a sua ressurreição, a sua aparição a tantas pessoas e depois a sua ascensão. Eu creio que nem mesmo os evangelistas que escreveram, eles sabiam naqueles dias, eles não tinham ideia do tamanho da importância que os seus escritos teriam para as gerações. Já pensaram sobre isso? Será que Mateus, Marcos, Lucas, João pensavam assim, olha, o que nós vamos escrever aqui vai atravessar os séculos? Eu creio que lá no fundo do coração, a convicção deles, de fato, era de que o evangelho se espalhasse, porque os livros foram escritos para serem espalhados mesmo. Mas eu acho que nem no melhor, no mais otimista do pensamento deles, eles conseguiam imaginar que isso iria de fato acontecer. Então a verdade é que os primeiros cristãos, eles creram na ressurreição de Cristo, não porque eles encontraram um corpo morto, mas porque eles acharam um Cristo vivo. Não é assim? Então essa é a história que nós repetimos quando celebramos a Páscoa. De que um dia as pessoas foram ao sepulcro e não havia mais o corpo de Jesus ali. Ele não estava mais ali e alguém aparece para dizer, ele não está aqui, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é uma coisa muito superior à realidade humana. Eu tenho uma outra pregação que eu escrevi há uns anos atrás, falando sobre a ressurreição de Jesus também, e eu cataloguei na Bíblia 10 ressurreições, apenas 10 ressurreições que aparecem na história bíblica. Certamente houveram outras, porque a Bíblia diz que Jesus fez outros sinais que não estão citados, mas escritos estão 10, dentre eles o de Jesus. Mas o mais interessante é que todos os outros 9 precisaram de uma intervenção por meio de um homem de Deus, não é, feita de Deus através da vida desses homens para que essas ressurreições acontecessem, não é? Mas Jesus é o Filho de Deus, e o processo de Deus vai acontecer na sua ressurreição, direto pela intervenção do seu Pai. Então, a ressurreição é uma coisa muito superior para a gente. Eu não gostaria de estar celebrando, fazendo, né, um culto fúnebre, não é celebrando, mas ali pregando num culto fúnebre, e de repente a pessoa aqui do caixão do lado se levantar. Eu, sinceramente, não gostaria, e eu não sei nem se eu não ia sair correndo e arrebentando a porta no peito, né? Talvez. É bem provável que isso acontecesse, não é? Porque não é uma coisa comum, né, gente? Vamos combinar que se você vê uma pessoa ressuscitar, não é? E a ressurreição de Jesus é o fundamento mais poderoso do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje pela manhã eu dizia numa mensagem que a ressurreição muda a perspectiva da nossa vida. Porque se você pensar bem, quando nós vemos a história do nascimento de Jesus, aquilo é maravilhoso. Quando nós vemos os sinais que Jesus fez e tudo que ele, as suas pregações enquanto andou por esse mundo, isso é extraordinário. A sua morte, ela move o nosso coração. Mas é a ressurreição de Jesus que completa a missão de Deus para a nossa salvação. Porque se tivesse tudo encerrado na morte, a gente teria Jesus como mais um mártir da história. Se tudo tivesse encerrado nos ensinamentos, a gente poderia chamar Jesus de um grande mestre. Se tudo tivesse encerrado ali no seu nascimento, a gente poderia dizer o seguinte: que bela história é essa para ser contada? Era uma vez um homem parecendo um conto de fadas. Não é? Mas a ressurreição de Jesus é que muda a perspectiva da nossa vida. Na pregação da manhã eu falava que os crentes de Corinto, e é lá que eu usei o texto, eles pensavam num pensamento que vinha da sua cultura
religiosa do povo em que viviam, e quando eles se convertiam, então eles ainda precisavam trabalhar isso na mente deles. E aí muitos deles achavam que a vida era aquilo mesmo, você morreu, acabou. Gente, se fosse assim, não seria terrível? Se fosse assim, sinceramente, eu não gostaria nem de ter nascido, não é? Para a gente viver aqui, morrer e acabar? Ou o que é pior ainda, não é? Pecadores como somos, saber que eu vou fazer aqui, morreu, acabou e está tudo certo, isso seria uma destruição total, não é? Ou olhando ainda por outro aspecto, se só tivéssemos a perdição eterna, porque esse era o nosso destino, isso seria desastroso. Eu jamais queria ter vivido, nem eu acredito que nenhum de nós gostaríamos de ter nascido para viver uma vida e depois ser lançado para sempre na perdição eterna. Mas o que é que mudou tudo isso? A ressurreição de Jesus. Porque por meio da ressurreição de Jesus, agora, eu e você também temos vida. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar a você aqui nessa noite. Que a ressurreição é vida em Jesus. Então, certa vez, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Você se lembra disso? Ele falou essas palavras no dia em que Ele foi lá para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Então, isso aqui significa que a vida estava nele de forma plena. E há uma coisa também que a gente precisa entender aqui, que quando Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, isso aqui serve para tudo. Então, Ele não será a ressurreição e a vida. Porque Ele poderia ter chegado ali de frente do túmulo do seu amigo Lázaro, porque Ele vai ressuscitá-lo daqui a pouco. Então, Ele poderia dizer o seguinte: eu serei a ressurreição e a vida. Porque Ele vai fazer alguma coisa ali. Mas não é isso, não é disso que se trata. A palavra de Jesus é absoluta. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então é como se Ele dissesse assim: o que é a morte perto do meu poder? O que é a morte perto da missão que eu recebi? A vida está em mim, e é plena a vida que acontece em mim. Então isso demonstra que Jesus está acima da vida e da morte. Para Jesus, a vida e a morte, elas fazem parte de um processo que está abaixo das suas mãos. Ou a gente poderia dizer o seguinte: está nas suas mãos. Ele tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Nós é que sofremos com a morte. Nós é que choramos, a gente é que padece com a morte. Nós é que entristecemos. Nós é que sentimos o peso, às vezes, da sombra da morte. Nós é que sentimos. Mas Deus não é assim. Jesus não é assim. Então, acreditar no sacrifício e morte de Jesus significa que não há mais morte para nós. Isso é maravilhoso. Quando você acredita no sacrifício de Jesus, no cumprimento da sua promessa, no processo morte e ressurreição de Cristo, você chega à compreensão de que não há mais morte para nós. Nós agora estamos esperando realmente uma passagem. Existe um outro momento em que Jesus diz assim: aquele que crê nas palavras, né, e crê naquele que o enviou, não é terá, tem a vida eterna. Não entra em juízo, ele sai do peso da condenação e passou, Jesus diz, da morte para a vida. Então, essas coisas todas, elas estão escritas e faladas por Jesus para esticar, para aumentar a nossa esperança, a nossa segurança da vida eterna, da nossa salvação. Um dia nós morreremos nessa carne, é claro. Todos nós passaremos pela morte, a não ser que Jesus volte ainda nesse tempo. Mas o ciclo natural é de que todos nós morreremos, mas jamais provaremos da morte eterna. Amém? Isso porque a ressurreição de Jesus significa também a nossa ressurreição. A ressurreição, na verdade, é vida em Jesus. Então, é por isso que lá em Romanos capítulo 6, nos versículos 8 a 11, é o texto que eu quero mostrar para você agora, o apóstolo Paulo ele ensina que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente morre para esse mundo e renascemos para uma nova vida, e assim nós nos assemelhamos a Cristo. É por isso que nós batizamos as pessoas nas águas. O batismo não confere graça nenhuma, mas o batismo, ele é um símbolo para nós da morte e o sepultamento e a ressurreição que temos em Jesus Cristo. E aí, a gente observa nesse texto tão maravilhoso, que o que Jesus está nos ensinando é um princípio para a nossa vida. Um princípio de segurança, um princípio de fé. Ele diz no texto: se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele.
ele está dizendo assim, olha, as coisas desse mundo perderam o seu valor para nós, porque a ressurreição é tão superlativa. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Ele se deixou morrer uma única vez enquanto estava na forma humana. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. Então Jesus não precisa morrer todos os dias. Já viu alguém falando assim, Jesus morre todos os dias para mim? Não precisa, não é? Então, isso aqui é isso aqui tem uma extensão que nós não conseguimos sequer imaginar, a significância desse ato, dessa morte. Existe um termo bíblico ou teológico para isso, que é a morte vicária, né? Ou seja, é aquela morte substitutiva. Era eu quem deveria estar lá e Jesus entrega a vida em meu lugar. Não é? E aí a gente pode escapar daquele medo de dizer o seguinte assim, por exemplo, o que acontece, por exemplo, se eu tiver cometido um pecado e não deu tempo de eu corrigir o meu pecado e aí eu morro em seguida? Já pensou nisso? Você já pensou assim? Por exemplo, eu cometi um pecado, aí eu fui atravessar ali a rua e um carro me atropelou e eu morri e não deu tempo de resolver esse problema. Não é? E aí? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Qual é a resposta para isso? Eu acho que esse texto nos ajuda a pensar nisso, dentre tantos. Ele diz assim, sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. Então, às vezes a gente acha que a gente está numa Olimpíada da vida cristã, sabe como é? Então você vai correndo, né? Vai vencendo os obstáculos, vai enfrentando as provas, né? E às vezes você perde um pouco, às vezes você tropeça, às vezes você erra o lançamento, né? Ou seja, as Olimpíadas da vida. E aí só ganha quem chegar em primeiro lugar. Será que essa é a leitura? Certamente que não. Não é assim que funciona no reino de Deus. Porque se eu e você pensarmos assim, sabe o que a gente está fazendo? Nós estaremos tornando cada vez menor o poder da salvação de Jesus Cristo em nós. Como se a gente pudesse fazer isso. Diminuir, tornar, mexer com manipular a significância da redenção que Jesus tem para nós. Sabe como é? Então, se eu começo a pensar assim, aí eu vou deixar isso cada vez menor, mais pequenininho, não é? Mas isso não existe, porque aquilo que Jesus fez, nos deu salvação de uma vez por todas. É óbvio que isso aqui não é uma licenciosidade, isso aqui não é uma proposta para você pecar e se safar, não é isso. Isso também não é o nosso tema. Mas a salvação que nos é outorgada por meio do poder da ressurreição de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, não pode ser diminuída com esses critérios que a minha cabeça começa a planejar de acordo com a justiça, o padrão de justiça que eu começo a estabelecer. E aí ele diz no texto, e a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Jesus está nos convidando para esse tipo de vida. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Então Jesus está nos convidando para esse estilo de vida. E aqui nesse texto, Paulo, ele está dizendo que Jesus carregou os nossos pecados na cruz. Então, por esses pecados, Jesus morreu uma única vez. Porque seria uma catástrofe. Se Jesus tivesse que morrer todas as vezes que nós pecamos, quantas mortes Jesus teria? Quantas vidas ele precisaria ter, não é? Para poder morrer todas essas mortes em nosso lugar. Ele morreu uma única vez e ele ressuscitou dos mortos e agora a morte não pode mais tocá-lo. Por isso que Paulo vai dizer num outro texto que ele se submeteu à morte de cruz, e depois ele se rebaixou à posição humana para que ele pudesse agora ser elevado nas maiores alturas, e agora ele está sentado à destra do Pai, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele fala isso justamente por causa da exaltação, ou seja, nada pode tocar o Rei dos Reis agora. Então, da mesma forma, se a gente morreu com Cristo, com Ele nós vamos ressuscitar e o pecado não tem mais domínio sobre nós.
Então, é diferente o pecar e o domínio do pecado. É assim, olha, quem que comanda a minha vida agora? É Cristo que comanda a minha vida ou é o pecado que comanda a minha vida? Então, essa é a leitura, ou esse é o entendimento que nós precisamos ter. Quem está no trono do meu coração? Existiu um discipulado inicial para novos crentes, que nós aplicávamos um tempo atrás, e ele falava sobre isso. Havia um desenhozinho assim, que era o coração, e havia ali um trono desenhado. E aí a história, a explicação era exatamente essa, de que quem está sentado ali no trono? Sou eu que estou sentado no trono? E aí todas as coisas do mundo escritas ao redor, os prazeres desse mundo, as minhas vontades. E Jesus está fora aqui, simbolizado com uma cruz. E aí no desenho de baixo aparecia a cruz do lado de dentro, e eu aqui do lado de fora, e os pecados aqui sendo redimidos por Jesus que está no centro do meu coração. Então essa é a proposta de Jesus para nós. Na verdade esse é o convite da salvação de Jesus Cristo. Portanto, agora o pecado não mais nos domina, por causa do poder da ressurreição, que é vida em Jesus Cristo. Eu posso até errar, eu posso até pecar, e Cristo vai me perdoar se eu me arrepender e buscá-lo de todo o meu coração. Mas o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Não é Ele que comanda mais as minhas decisões, mas é Cristo que vive em mim. Porque é o que, naquelas palavras de Paulo, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo baseado aonde? Na fé do Filho de Deus, no Filho de Deus, aquele que se entregou por mim. Mas é preciso a gente compreender que o cristianismo, ele não é um sistema de bons conselhos, ou uma religião que se presta a ensinar boas maneiras de viver. Isso não é evangelho. Essa mensagem você pode deixar para os pastores coaches que estão pregando por aí, né? Que eles pregam exatamente essa mensagem, que transforma o evangelho de Jesus Cristo num sistema de bons conselhos. E aí mostra que você é o centro da coisa. E aí com isso, você vive a maneira como você quiser, não é? E aí a gente entra naquela famosa teologia xuxista, né? Que é a teologia da Xuxa, não é? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Como se Deus fosse o meu empregado e Ele vai fazer a minha vontade. Percebe como a proposta de Jesus é um desafio para uma mudança de vida. A ressurreição transforma a nossa vida. Isso aqui é extraordinário. O cristianismo é o testemunho de que Deus ressuscitou a Cristo e da mesma forma Ele quer transformar o nosso viver. Então, veja só, Jesus morre de uma maneira cruel, ensanguentado, espancado, cuspido, furado, não é? Porque uma lança o traspassou, não é isso? Mas ele ressuscita e aparece aos seus discípulos, de novo, agora transformado. Então eu acho que é isso o simbolismo aqui para nós. Então agora, nós antes estávamos vivendo uma vida de pecado, perdidos, envolvidos na podridão do pecado, na sujeira do pecado. Mas aí agora, por Jesus Cristo e a salvação que Ele nos outorga, nós somos transformados, nós somos lavados, nós temos uma nova vida. E Ele quer nos dar uma nova vida diferente da que nós vivíamos antes, fora da Sua presença. Antes tínhamos uma vida, essa vida não nos serve mais. Agora vivemos uma novidade, graças a Deus por isso. Amém? A outra coisa que eu gostaria de falar é que a ressurreição é para todos. Então, existem duas verdades que nunca nós podemos nos esquecer. Uma é de que todos vamos morrer. E a outra é de que todos iremos ressuscitar. Todos. A Bíblia deixa muito claro que todos um dia vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna. Mas todos irão ressuscitar. Paulo diz isso num discurso, quando ele está discursando numa das suas prisões, em sua defesa, lá em Atos capítulo 24, versículos 14 e 15, Paulo diz assim: porém,
Uma coisa confesso ao Senhor. Ele está falando com alguém, né? Não é falando para Deus. Eu sigo o caminho. Veja que o caminho está com C maiúsculo, porque assim era reconhecido aqueles que estavam com Cristo. Eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e no livro dos profetas. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: tudo está seguindo conforme planejado. Deus tinha um propósito desde que o homem pecou lá no Éden. E por meio da lei, e por meio dos profetas, Deus vinha afunilando a história para chegar no seu Filho. Ele diz, eu e os meus acusadores temos essa mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Ele está dizendo o seguinte: caras, vocês são religiosos também. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem que não é só dessa vida. Existe algo, existe uma outra vida, além dessa, superlativa, muito maior do que essa. E vocês sabem, vocês não têm como discordar disso, de que todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. E aqui, obviamente, que Paulo não está dizendo bons e maus, dizendo assim, eu sou bom. Não é isso. É bons no sentido de justificados. Não é? Jesus Cristo nos justificou pelo seu amor e pela sua graça. Então a ressurreição, ela põe fim a essa vida material, ela nos conduz à vida espiritual, quer queiramos ou não. Agora, para o que você vai ressuscitar, essa é a sua escolha, essa é a sua decisão. O convite está sendo feito por Jesus. Não é? A porta ainda está aberta, Jesus ainda bate a porta, o evangelho está sendo pregado, a igreja está trabalhando no mundo, está em ação no mundo, de todas as formas, ela está espalhada sobre a face da terra, propagando o nome de Jesus, para que as pessoas cheguem a uma decisão, e esperamos que a decisão dessas pessoas sejam ao lado de Jesus Cristo, amém? Uma outra colocação que eu quero fazer a vocês aqui sobre a ressurreição é de que ela é esperança. Então, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 20, se Cristo não tivesse ressuscitado, esse foi o texto que eu preguei pela manhã, a nossa pregação seria uma perda de tempo. Não é? Uma total perda de tempo, porque a gente estaria baseado numa mentira. Ou assim, olha, na melhor das hipóteses, a gente ia estar baseado na vida de mais um mártir da história da humanidade, que certamente poderia depois ser esquecido com o tempo. Então Paulo vai orientar o seguinte: olha, se vocês estiverem pensando assim, vocês estão muito distantes e não têm o menor valor. Se a ressurreição de Jesus não fosse verdade, a morte de Jesus também não teria esse seu, como eu já disse, caráter substitutivo, ou seja, ele morreu em meu lugar, em seu lugar, e aí toda a esperança da salvação não existiria, e tudo estaria perdido. Você já imaginou isso? Que situação nós estaríamos? Isso significa que a ressurreição pressupõe esperança. E nesse sentido, Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso. Eu tenho certeza que você também não quer. Eu convido você a pensar cada vez mais, a refletir cada vez mais no que é a ressurreição de Jesus. Eu sei que o Natal é maravilhoso, é uma data grandiosa, deliciosa de ser comemorada, mas eu quero dizer para você que a ressurreição de Jesus tem um valor inestimável, porque é nela que tudo se completa. A vitória da cruz está na ressurreição. Então, a Páscoa para nós tem um significado extraordinário. E, finalmente, e acima de tudo, a ressurreição é o reflexo da misericórdia de Deus pelo homem, por causa dos privilégios que ela traz para a gente. No texto que a gente leu lá no início, Paulo ele diz que ele deseja, e é muito interessante, Paulo diz no texto assim, ele começa dizendo assim, que ele deseja conhecer a Cristo. Então, conhecer a Cristo é muito mais do que apenas ouvir falar dele, porque muitas pessoas ouviram falar, não é? Ah, sim, Jesus, sim, eu sei, eu assisti The Chosen. Não, isso não é conhecer a Cristo, né? Ah, eu assisti a novela da Record, né? Isso não é conhecer a Cristo. Ah, eu sei, aquele cara de barba, que sempre aparece no Natal, né? E na Páscoa, não é? Isso não é conhecer a Cristo. Ah, eu sei, aquele homem que morreu numa cruz, que bacana, né? Isso não é conhecer a Cristo. Eu sempre passo em frente a uma igreja e faço o sinal da cruz. Isso não é conhecer a Cristo. Eu já fui nos cultos bem legais,
ouvi algumas mensagens, eu já ouvi algumas músicas muito legais que as pessoas cantam nas igrejas. Isso também não é conhecer a Cristo. Paulo está nos chamando para algo muito maior, algo profundo. Conhecer aqui é muito mais do que ver, é muito mais do que ouvir falar. Conhecer aqui vem de um termo grego que indica um conhecimento pessoal, não é? Então eu poderia citar aqui o nome de um famoso qualquer tipo de famoso. Ele dizia assim, alguém que todo mundo conhece, sabe aquele famoso que está na boca do povo? Ele dizia assim, você conhece o fulano ou a fulana? Você vai dizer o seguinte, eu conheço. Como que você conhece? Você já foi na casa dele ou dela? Você já dormiu lá? Você já passou um tempo com essa pessoa? Percebe? Então a gente conhece assim, eu conheço porque eu vi na televisão, porque eu sigo nas redes sociais. Eu conheço porque tá na moda aí, canta no palco, prega na igreja, sei lá, dá palestra, é presidente de um país, foi uma pessoa importante na história. Não é verdade? Então, é muito mais do que isso. Mas muitas pessoas conhecem Jesus desse jeito que eu estou falando. Então, conhecer aqui, na verdade, a palavra aqui do texto, dita por Paulo, ela vem de um termo grego que indica um conhecimento pessoal. É aquela coisa de estar junto. É mais ou menos assim, olha. Se alguém perguntasse para mim assim, você conhece a Cris? Eu ia falar assim, eu conheço. Ninguém conhece ela aqui mais do que eu. Não é? E se você perguntar para ela assim, você conhece o Elias? Ela vai dizer assim, eu conheço. E ninguém aqui conhece ele, o conhece mais do que eu. Então é assim. E é assim com você também aí na sua família. A gente tem que entender aonde Paulo está querendo nos levar aqui na sua reflexão. Então isso aqui não se trata simplesmente de um conhecimento intelectual. Não é o conhecimento de fatos apenas, não é por teorias, por princípios. Isso aqui é uma experiência pessoal, uma coisa íntima, uma coisa estreita com outra pessoa. Jesus está nos chamando para isso. E se a gente olhar na posição inversa, o quanto Jesus nos conhece e nos chama para uma intimidade, bom, aí nesse caso, a minha esposa perdeu de lavada, eu perdi de lavada também. Porque ninguém nos conhece mais do que o nosso Deus. Nem mesmo os nossos cônjuges, nem mesmo a nossa família, nem mesmo os nossos filhos, nem mesmo o nosso amigo mais íntimo. E Ele nos ama assim, e Ele morreu por nós, e Ele ressuscitou por nós. Ele está nos convidando para uma intimidade o mais profunda que pudermos. Humanamente a gente não vai alcançar isso aqui, né? Mas você percebe que Ele está nos conduzindo de glória em glória até a redenção final? Não é? É interessante imaginar que Paulo vai falar lá em Coríntios 13, que um dia nós o veremos face a face, e é bonito quando ele fala, nós o conheceremos como Ele é. Então, o Senhor está nos levando para mais perto de si, a cada dia. Então, para nós, como cristãos, nunca nós estamos vivendo um dia a menos, não é? Então, amanhã eu vivi um dia a menos da minha vida. A gente fala assim, mas que seja apenas uma brincadeira. Na verdade, nós estamos voltando para o lar. Então, para Paulo, conhecer a Cristo significa, dentre outras coisas, conhecer o poder da ressurreição. Essa é a palavra de Paulo. Eu quero conhecer a Cristo, e ele diz, o poder da sua ressurreição. É como se Paulo dissesse o seguinte, eu estou estudando isso. Isso aqui está movendo a minha mente, movendo o meu coração. Isso está me levando a pensamentos que eu nunca tive. E eu estou percebendo para onde Deus está me conduzindo. Isso é mais profundo do que eu poderia imaginar. E eu quero conhecer isso aqui. Eu quero provar disso. A ressurreição, ela não constituía um fato passado da história. Por mais assombroso que pudesse ser, isso aqui não era simplesmente algo que havia acontecido ali a Jesus, por mais importante que aquilo pudesse ser para Paulo. Na verdade, a ressurreição de Jesus é um poder dinâmico. A ressurreição de Jesus é algo vivo que opera na vida de todo cristão. Então, Jesus, por meio do poder da sua ressurreição, está trabalhando todos os dias na minha vida e na sua vida. A gente não pode saber tudo o que Paulo quis dizer com essa frase, né? O poder da ressurreição, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu acho que a gente não consegue entender tudo, assim,
o que ele estava querendo dizer. Até porque eu acho que aqui está embutido muito do relacionamento pessoal dele, não é? Porque vamos combinar que cada um de nós temos um relacionamento pessoal com o Senhor. Então, a minha intimidade com Deus não pode ser parecida, não tem como ser parecida com a intimidade que o Mateus tem com Deus, que a Malu tem com Deus, que o Robson tem com Deus, que o Anderson tem com Deus. Então, não tem como. Cada um de nós temos uma relação de intimidade com o Senhor. A maneira como falamos, a maneira como abrimos o nosso coração. E o Senhor está atento a todos nós, entendendo cada uma das nossas limitações. Isso é uma bênção para nós. Então, a gente não tem como saber tudo que Paulo estava querendo dizer. Mas existem algumas coisas que a gente pode tirar aqui para a nossa vida como lição. E eu quero mostrar para você. A primeira delas é que a ressurreição de Jesus mostra como a nossa vida é importante. Talvez essa seria uma forma de refletirmos. Como a nossa vida é importante. Então, o fato dessa ressurreição corporal de Jesus Cristo é a garantia da importância do corpo humano e da vida presente que vivemos. Então, por exemplo, eu preservo o meu corpo, não é? Eu luto para manter o corpo são e a mente sã. Eu me esforço, quando eu digo eu estou dizendo todos nós, né? Não estou querendo dizer que eu sou super santo ou mais santo. O eu aqui, esse eu pode ser você também, tá bom? Vamos dizer assim, então nós, eu, você. Então, por que fazemos isso? O Senhor tem nos dado um corpo, e esse corpo precisa ser preservado, cuidado, em todos os sentidos. Na saúde, na pureza, na nossa pureza mental. Então essas coisas estão todas relacionadas. A ressurreição de Jesus mostra como a nossa vida é algo importante. Então a gente deve procurar viver bem. A gente deve procurar sim desfrutar a vida e santificar os nossos corpos ao Senhor. Porque é isso que o Senhor nos chama a viver. Lembre-se que quando você aceitou a Jesus, e naquele símbolo do batismo, né? Não que no batismo isso aconteceu, mas na sua conversão. Você morreu para esse mundo e agora você ressuscitou para uma nova vida. Ou seja, agora o seu corpo deixa de praticar coisas que antes praticava. Agora a sua mente deixa de pensar coisas que antes pensava. E assim por diante. Uma outra coisa que eu reflito aqui é que a ressurreição de Jesus nos garante a imortalidade e uma vida futura. Isso é maravilhoso. Porque Ele vive, nós também viveremos. Então, existe um hino que a gente canta, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O que essa música está querendo dizer? Há uma perspectiva, não é? A gente pode cantar isso agora? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há? Temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças ao Senhor por isso. Você percebe a perspectiva? Essa música, a letra dessa música, o refrão dessa música, o escritor entendeu a perspectiva. Ele está dizendo o seguinte: a minha vida está nas mãos de Deus. Então não importa o que vier a acontecer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ou seja, ele está dizendo, porque Jesus está vivo, o que vier adiante de mim eu enfrentarei. Porque a minha vida está segura em Cristo. Se vier o bom, se vier o mal. Se vier a luta, se vier a vitória. Se vier as dificuldades, se vierem as bênçãos. A minha vida está segura em Jesus. E por que ele tem essa segurança? Porque Cristo vivo está. Essa é a realidade. A ressurreição de Jesus nos garante a imortalidade e uma vida futura. Ou seja, não é apenas para esse mundo. Porque Jesus vive, nós também viveremos. A sua conquista é a nossa conquista. E a vitória dele, é muito bonito isso, porque Jesus ele partilha a sua vitória conosco.
não é só para ele. Interessante isso, não é? Jesus sofreu no Calvário sozinho. Ele trouxe para si todo o pecado da humanidade. Mas na hora da vitória sobre a cruz, que é a ressurreição, o túmulo vazio, ele compartilha com todos. Que grande bênção isso é para nós. Amém? E a terceira coisa é de que a ressurreição de Jesus é a certeza de que quer na vida, quer na morte, ele sempre estará conosco. Então a ressurreição é a prova da promessa que Jesus deixou de que estará conosco até o fim do mundo. Quando ele foi subindo ao céu na sua ascensão, no seu último contato pessoal ali com os discípulos e com aqueles todos que estavam presentes, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aí vocês ensinem as pessoas, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem todas as coisas que eu vos mandei ou que eu vos mando, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é a promessa do Senhor, Ele estará conosco todo o tempo. Então Ele está aqui agora, e Ele estará sempre conosco, em toda e qualquer situação. A ressurreição é a prova da promessa que Jesus nos deixou, de que estará conosco todos os dias. A ressurreição de Cristo é essa garantia de vida, de que agora a gente também pode viver uma vida digna na presença do nosso Deus. E que agora, para Deus, o corpo físico é sagrado, não é? Porque ele vai falar isso de várias formas. O corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Ele vai falar, por exemplo, assim, olha, Paulo vai falar, não reduzam os vossos corpos à escravidão do pecado, não é? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, agora isso aqui é sagrado, isso aqui é templo de Deus. Então, antes você fazia o que você queria. Estava tudo certo para você. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, agora o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então é muito bom que você converse com ele antes das decisões que você toma em relação ao seu próprio corpo. Então agora a morte nós entendemos que não é o fim, mas que há vida depois desta vida. E que nada na vida, nada na morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, com a ressurreição de Jesus, o projeto de Deus para a nossa salvação está plenamente concluído. Então, ali, tudo terminou para que a nossa salvação fosse completa. Bom, tudo terminou do ponto de vista daquele processo. Mas é claro que tudo vai se consumar na grande vinda do Senhor Jesus. Portanto, como crentes em Jesus, nós cremos que a ressurreição é verdade. Eu não estava lá, você não estava lá, mas nós cremos de todo o nosso coração que é verdade. Amém? Cremos que Jesus morreu para nos salvar e para redirecionar a nossa trajetória em direção a Deus. Não é? A gente andava perdido como ovelhas sem pastor. Cada um andando para um lado, né, como diziam os profetas. E aí ele fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. E ele nos dá o direcionamento. Nós cremos que Deus nos aceitou por amor a Jesus por meio da sua graça. Ainda bem, porque se dependesse de mim e de você, nós estaríamos perdidos. Mas a graça de Cristo nos alcançou. Então agora nós fazemos parte do maravilhoso e incomparável reino de Deus. Eu pergunto a você aqui, será que haveria algo maior e mais significativo para nós do que a ressurreição de Jesus, portanto? Nada é mais significativo, nada. Pode construir o que você quiser nesse mundo, pode alcançar o que você quiser, pode chegar o mais longe que você puder chegar. Parabéns para você pelo seu sucesso. Mas nada, absolutamente nada, pode ser maior do que o poder da ressurreição que está em Jesus. Porque tudo que você fizer, tudo que você alcançar, e o mais longe que você chegar, termina aqui nessa vida. E um dia você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E Jesus disse que alguns para a perdição eterna e alguns para a salvação eterna. Com toda certeza, nada pode ser maior do que o poder da ressurreição de Jesus. É pela ressurreição de Cristo que agora nós temos direito ao novo nascimento.
A gente morre para esse mundo e a gente ressuscita para uma nova vida no Cristo ressurreto. Então, agora, o novo nascimento é decorrência da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero terminar essa mensagem aqui, convidar a equipe à frente, para nós cantarmos um cântico de vitória. Mas eu ainda quero dizer algumas palavras enquanto eles vêm. É possível o novo nascimento porque foi possível para Cristo ressuscitar. Então, olha que coisa interessante. É o mesmo poder que atua em ambos. O novo nascimento e o poder da ressurreição de Cristo. O poder da ressurreição de Cristo e o novo nascimento. O mesmo poder é que atua em cada um de nós. Timothy Keller, ele diz o seguinte: a ressurreição foi o modo de Deus bater na história um carimbo escrito, pena cumprida, para que todos soubessem. Assim, olha, colocou num outdoor. Ele colocou num outdoor que é bem grandão. E esse outdoor, ele está colocado num lugar tão estratégico no planeta Terra, que qualquer pessoa de qualquer lado do planeta consegue enxergar. Ele está dizendo o seguinte: a pena está cumprida. O perdão foi assinado com uma pena, como diz o Estênio Márcios em uma de suas canções, onde ele molhou o tinteiro com sangue, dizendo assim: está perdoado. Esse é o poder da ressurreição. A Páscoa deve ser para nós, portanto, motivo de orgulho e alegria, e grande esperança, mas sobretudo, a demonstração de que a salvação plena está em Jesus. E é com as palavras de Jesus que eu quero encerrar essa mensagem, escritas em João capítulo 11, versículos 25 e versículo 26, que diz assim: eu sou, é Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Amém? Então, Jesus Cristo veio trazer vida abundante, vida plena, vida que não acaba mais. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos a nossa redenção. E quando nós olhamos para o sepulcro vazio, nós vemos a vitória. E aí agora eu e você estamos garantidos na eternidade. E se isso ainda causa pânico em você, eu quero dizer a você o seguinte: você tem dois caminhos. O primeiro pode ser entregar a sua vida a Jesus, se você não está seguro da sua salvação. E o segundo caminho pode ser: mergulhe na intimidade com o Senhor. Faça como Paulo: eu quero conhecer a Jesus e eu quero conhecer o poder da ressurreição. E aí você vai enfrentar as lutas com mais disposição espiritual, com uma fé firmada na certeza de que, quer na vida, quer na morte, quer no fácil, no difícil, quer na luta, quer na bênção, quer na prova, quer no momento de regozijo, o Senhor está trabalhando em seu favor. E você está seguro, porque o poder da ressurreição lhe garante isso. Amém?